Boa tarde, gente. Aqui eu sou o Pedro Almeida, né? Como foi dito no começo, eu já participei de várias edições do Curto Gênero, né? Nos últimos anos não, mas agora estou voltando aí para apresentar mais um trabalho. Eu sou assistente social, né? Tenho um mestrado na Sociologia da UFC e atualmente estou no doutorado também em Sociologia. Desde os meus primeiros momentos na academia, né? Desde a graduação que eu estudo o gênero, né? E estudo o gênero principalmente na sua correlação e diálogo do ponto de vista das performatividades de gênero, né? No que diz respeito ao seu diálogo, à sua interlocução com as drag queens, né? E aí eu também, né, por ser assistente social, então eu tenho uma atuação nesse escopo, né? E um dos meus locais de atuação mais recente enquanto assistente social foi exatamente em um hospital pediátrico, né? Na condição da residência multiprofissional, que foi o local onde eu tive a minha primeira experiência profissional mesmo enquanto assistente social, né? E aí eu vi nessa experiência, né, da pediatria, trabalhar enquanto assistente social na pediatria, né? E aí eu vi uma oportunidade de fazer um diálogo entre essa vivência do serviço social na saúde com os meus estudos de gênero, né, que eu já faço tanto na graduação quanto na pós-graduação. E foi aí que surgiu, né, esse tema de pesquisa, através da minha vivência junto ao bloco de neonatologia, né, do hospital, né, que é um bloco que ficam os bebês recém-nascidos, né, a zero dia de vida, um dia de vida até os 3 meses, né? E aí é muito recorrente nesse setor, né, os casos de bebês que nascem com a genitália, né, com más formações generalizadas, né, que se chama, que pode ser em órgãos, na genitália, enfim, né? Então é comum chegar em bebês com problemas de má formação, né? E aí, dentre esses problemas de má formação, a má formação da genitália, né? E isso coloca, né, para a equipe multiprofissional, para a equipe médica, de enfermagem, serviço social, a psicologia, uma questão, né, na verdade uma série de questões, né, sobre aquele ser, sobre aquela criança, sobre aquela criatura, né, que nasceu, mas que não tem um gênero definido, né? E aí eu utilizei, né, o estudo de caso, vou falar um pouco mais aí na frente na parte da metodologia, para estudar, né, esse caso que eu utilizei o caso Adelaide, né, aí em em alusão à introdução, né, que o Michel Foucault faz ao Diário de Herculano Barban, né, o Diário de uma Hermafrodita. E aí o nome, né, da Herculano Barban, na verdade, é Herculano Adelaide Barban, né, e por isso que eu escolhi o nome Adelaide para me referir a esse caso, do estudo de caso em específico que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Né? E aí, assim, o que me chamou a atenção nesse contexto é exatamente esses vários empecilhos que se colocam, não é nem vários empecilhos, essas várias situações que se colocam nessa unidade de neonatologia, né, mediante essa criança, esse paciente, esse bebê recém-nascido que não tem genitália, não tem nenhum sexo definido, né? E aí, assim, eu trago uma certa reflexão com relação à questão de entender o que é o hospital, né? Como é que o hospital ele se configura, né? E aí, fazendo uma reflexão junto ao Foucault, né, que entende o hospital, né, entende a igreja, entende a escola, entende as instituições, né, como instituições que muitas vezes normativas, né, que enquadram e normatizam corpos, né, e aí o hospital ele é um desses locais, né, que ele vai falar lá nas Palavras e as Coisas, que vai ser exatamente a biologia, vai ser um dos discursos que vai fundar a modernidade junto com a ideia do homem moderno, né? Então essa visão do homem do ponto de vista do bio, né, que vai se coadunar junto a uma série de questões até do ponto de vista do que se chama do biomédico legal, né? Então, a forma como as normas se instituem, muitas delas são pautadas nesses preceitos biológicos, naturalizadores, né? Então, o hospital, ele, de uma forma geral, ele se configura como esse espaço normatizador, né? Então, aquela criança que chega sem a genitália definida, com a genitália ambígua, ela é objeto dessa espécie de interpelação, né? Aquela criança ela é o tempo todo interpelada a ter aquele gênero definido, né? E aí eu utilizo outro conceito, que é o conceito
primeiramente ele é colocado pela Judith Butler e depois é resgatado pelo Preciado, que é o conceito da mesa de parto de gênero, né? Que aí quando uma mulher está gestante, né, tem toda uma expectativa social que se cria com relação àquele ser que está sendo gerado, né, e o tempo todo aquela família é interpelada com relação ao sexo do bebê, é menino ou é menina, né? E essa situação de ambiguidade ela é muito incômoda, né? É porque ela foge da lógica da binariedade que é tão imposta, né, é, que é tão imposta, que é tão do ponto de vista mesmo da heteronormatividade, né? Então a gente tem esse conceito, né, da mesa de parto de gênero da Judith Butler, que ela diz exatamente no momento em que se diz é menino ou é menina, aquele ser, né, ele passa a ser um ser humano, né? Aquele ser que tem um potencial de ser um, entre aspas, monstro, algo indefinido ou algo ambíguo, né? Quando você diz, quando você enuncia é menino ou é menina, aquele ser ele se torna um ser humano. Então, até dentro do próprio discurso biomédico, né, quando chega essas crianças com má formação, principalmente na genitália, tem um termo que até é considerado pejorativo entre até mesmo os médicos, que é do incompatível com a vida. Né? Então, se aquele bebê ele nasce com uma formação, ele nasce sem genitália, ele consequentemente é incompatível com a vida. Então, isso está dentro de um discurso, né, muito bem naturalizado, muito bem entronizado, né, no que diz respeito à heteronormatividade, né, aos preceitos do gênero, né, a qual estabelecem os autores como a Judith Butler, por exemplo. Né, então, foi isso que me chamou a atenção, né? A justificativa ela veio em torno da questão do meu próprio acúmulo de pesquisa, desde a graduação, mestrado, no doutorado, né, a relevância que esse tema ele pode trazer, né, com relação aos estudos desses neonatos com genitália ambígua ou indefinida, né, escassez de maiores aprofundamentos sobre o tema. Num primeiro momento, nesse estudo, ele surgiu como um projeto de pesquisa, né, para o meu trabalho de conclusão de residência, né, só que eu tive que sair da residência e ele ficou ali meio no limbo, né, e eu decidi submeter aqui para apresentar pelo menos essa reflexão, né, essa inquietação que eu tive, né, junto com essas elaborações que eu estou apresentando para vocês, né, infelizmente eu não pude dar cabo até o final a essa pesquisa, né, mas aí eu quis trazer aí esses resultados meio que preliminares, né, e tinha aí nesse primeiro momento como objetivo examinar os processos de definição de gênero, no caso Adelaide, no que diz respeito ao manejo biosocial empregado durante sua permanência no setor de neonatologia de um hospital pediátrico, né. Então, no caso Adelaide em específico, que foi o que eu acompanhei... 3 minutos, tá, querido? Tá, obrigado. O que eu analisei, né, o caso Adelaide em específico, que eu acompanhei, atendi a família, né, acompanhei a equipe médica no caso, eu verifiquei uma série de utilização de mecanismos, né, de mecanismos e tecnologias, né, médicas para a identificação da genitália daquela criança. Então era um pedido primeiro o exame físico, aí depois os ultrassons, os raios-x, as tomografias, aí foi pedido o cariótipo, que chama, que é um exame a nível cromossômico, né, para identificar ao nível do cromossomo se aquela criança é homem ou é mulher, né, e aí esse exame precisou ser repetido várias vezes, se eu não me engano foi 3 ou 5 vezes que esse exame do cromossomo precisou ser repetido de forma reiterada até se chegar a uma conclusão. Então, foi um caminho exaustivo no caso Adelaide para definir qual era o sexo daquela criança, né, então, obrigatoriamente aquela criança ela só poderia sair do hospital quando ela tivesse aquele gênero, aquele sexo definido, e isso tem várias implicações, até mesmo do ponto de vista social, do ponto de vista do trabalho do assistente social que está ali representando um Estado, que para que aquela criança se torne um cidadão ele precisa ter o seu gênero definido para ter acesso ao documento civil, porque se não tiver sexo ele não tem acesso ao registro civil, não tem acesso aos documentos e consequentemente não tem condições de se tornar um cidadão e ter acesso aos seus direitos, por exemplo, né? Então fica aquela coisa indefinida, ambígua. Então, por isso que existe esse discurso, essa força, essa interpelação da instituição hospitalar, do poder biomédico, do próprio trabalho multiprofissional, do assistente social, né, ali configurado nesse âmbito do Estado, nesse momento de interpelar aquela família, aquela criança, para descobrir qual é aquele sexo, para que aquele monstro se torne um ser humano, né, monstro entre aspas.
E aí eu trouxe já alguns conceitos, né, que é o conceito de gênero, mesa de parto performativa e o conceito de biopoder, né, meio que entrelaçado. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, né, e um dos critérios que foi colocado é que para que se ser feito um estudo de caso é que aquele caso ele tem um potencial de representar outros casos similares, né? Então foi um dos critérios utilizados, né? A pesquisa estudo de caso etnográfico, né, de caráter qualitativo, a observação participante e análise documental, foi o que subsidiou essa pesquisa. Né? A metodologia ela envolveu a elaboração do projeto, a qualificação do projeto, a permanência sistemática no campo e a coleta de dados, e a sistematização desses dados e a elaboração do relatório final. Eu trago como conclusão que o processo de definição de gênero dos recém-nascidos da unidade neonatal desse hospital pediátrico específico, né, são nós, amarrados com desprezível soltura das normas binárias de gênero, né, baseadas e aplicadas pelos preceitos biomédicos legais. Os escapes a essas normas, né, quando constatados, registrados e evidenciados, né, trazem o potencial disruptivo e distensivo dos preceitos até então instituídos. Né? O que eu quero dizer? Que esse gênero binário ele é o tempo todo uma tentativa de colar um discurso com uma prática, né, mas que a colagem desse discurso com essa prática ela tem escapes, né, e esses escapes eles têm um potencial disruptivo e distensivo. Aqui estão as referências, que não dá nem para ler direito, mas depois eu posso enviar para vocês. E muito obrigado, desculpa se excedi o tempo. Querido. Obrigada.